Quero começar cumprimentando o senhor, aos companheiros deputados, ao conselheiro Mauri, aos nossos companheiros do sindicato, Renato, a Bia, do Sindifisco, aos representantes do governador e também do tribunal. E também, Rogério, quero fazer coro aqui contigo, faz falta aqui o Ministério Público, né? Quem sabe ele poderia ajudar, não só a gente, mas até o público que nos assiste pela TV Assembleia, nos ouve pela rádio, a compreender, né, ver qual que é o posicionamento do Ministério Público com relação ao TAG, a esse termo de ajustamento de conduta. O deputado Rogério, um dos autores, junto comigo, com o Sábio, desse requerimento, abordou que desde 2003 não vem sendo cumpridos os preceitos no tocante à aplicação dos recursos em saúde e educação. E eu quero trazer um ingrediente aqui para essa nossa reflexão, para essa nossa audiência pública, com relação aos municípios. Nós perguntamos, eu estava junto lá com o Ministério Público, com o presidente do tribunal, Antônio Carlos Andrade, se o mesmo princípio, a mesma compreensão se aplicaria aos municípios, aos prefeitos. E ele foi claro ao dizer que não, que esse era apenas um ajustamento de conduta relativo ao governador, ao governo do Estado. E que os deputados sabem, eu fui prefeito até 2010, ano que eu deixei a prefeitura para ser candidato a deputado estadual, e então tenho ainda comigo muito viva a lembrança do esforço enorme que os prefeitos fazem para cumprir as aplicações em saúde e em educação. E com a falta, já relatada aqui pelo deputado Rogério Corrêa, do cumprimento pelo governo do Estado, os municípios são forçados, obrigados a aplicar o que não tem, a aplicar muito mais do que aguenta, mais do que os 25% em educação e mais do que os 15% na saúde. É comum municípios aplicando 24%, 25% em saúde, 30% em educação, e sempre foi uma luta do municipalismo, eu sempre tive também essa luta do municipalismo, que a exigência, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, que cumprisse, que cumpram as suas obrigações para poder aliviar o caixa dos municípios. Porque nesse caso, o Rogério Corrêa, o deputado Rogério Corrêa, aborda aqui os prejuízos na saúde e na educação. Eu quero lembrar os prejuízos nos municípios. Eu quero reforçar isso. Os municípios deixam de investir em outras necessidades, investimentos necessários para o desenvolvimento do nosso Estado, para o desenvolvimento dos municípios, ou até na própria educação e saúde, por exemplo, e também em saneamento, porque eles têm que cumprir o que o Estado não cumpre. Eles têm que investir recursos que não têm. E aí, nesse caso, conselheiro Mauri, é o temor dos prefeitos que, se não cumpre, o tribunal é rigoroso. E deve ser mesmo, eu acho que tem que ser mesmo, tem que cumprir. É por isso a nossa cobrança aqui. Tem que cumprir, esse preceito é importante. Se não houvesse a obrigatoriedade de se investir 25% na educação, 15% na saúde, que já não estão boas no nosso país, o que seria? Então, o papel do tribunal de cobrar dos municípios que cumpram, que façam o seu papel, é importantíssimo. Mas, por que aí o nosso estranhamento dos dois pesos de uma medida? Por que para os prefeitos, para os municípios, a cobrança é rigorosa e deve ser, tem que aplicar mesmo em saúde e educação, e para o Estado essa benevolência, para usar um termo aqui utilizado pelo meu companheiro Rogério Corrêa. Porque ao criar o termo de ajustamento de conduta, a impressão que se tem, e aí conversando com os prefeitos agora,
no Congresso dos Municípios, acontecido a semana passada, lá na Expo Minas, todos os prefeitos têm o mesmo estranhamento, o mesmo posicionamento. Mas já não cumpria, então reconheceu que não cumpria e permite que para o futuro também não cumpra. Porque a gente sempre teve como conceito de ajustamento de condutas que não estavam perfeitas e que, portanto, devem ser ajustadas para poder ter uma conduta correta no passado. Mas no futuro, que nós estamos vendo aqui, conselheiro Mauri, companheiros deputados aqui, representantes do Tribunal, do Governo do Estado, é que, além de reconhecer que no passado não cumpria, ainda permite que não cumpram no futuro. Então, esse governo, até 2015, não está obrigado a cumprir o investimento em saúde e educação. E os prejuízos são claros, flagrantes. Nós temos aí urgências na saúde, urgências na educação. A Beatriz Cerqueira, que é representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, sabe. Agora, está havendo até uma espécie de contrabando de merenda nas escolas. Por quê? Porque as professoras não podem se alimentar durante a hora de aula, as merendeiras dão um jeitinho. Acabam, levando alguma coisa para que as professoras possam se alimentar. Elas não têm tempo de ir em casa, não têm recurso para fazer isso. Então, se há esse rigor, e agora essa permissão de não aplicar os 25% na educação, essa situação vai piorar. O investimento que tem que ser feito na educação no nosso estado inteiro tem que ser feito. Nós assistimos agora a dificuldade que o nosso país tem com a educação, é uma dificuldade nacional. Nosso estado, que sempre foi o estado referência na educação, tem que aplicar mais ainda. E claro que o nosso governador Antônio Anastasia, por ser professor, compreende isso muito bem. Então, eu também, assim como o deputado Rogério Corrêa, quero acreditar, espero que o governador reveja esse posicionamento. Reveja esse posicionamento até como professor. Porque é importante aplicar o preceito constitucional, os recursos da educação. É fundamental. É fundamental também na saúde. Qualquer município, qualquer região do nosso estado que a gente vá, a saúde é sempre o principal problema. Olha, sem medo de errar, se a gente fizer uma pesquisa de opinião pública, em cada município do nosso estado, nos 853 municípios do nosso estado, e fizemos também uma pesquisa no estado para sabermos o que o povo pensa da saúde no estado, com certeza, saúde vai ser o principal problema que a população sente, reclama, queixa e sabe que falta investimento. Muitas vezes, quando eu era prefeito, conselheiro Mauri, isso acontece todos os dias nas prefeituras, nos municípios do interior, o médico receita um medicamento que não está na farmácia básica, por exemplo, e ao invés de a Defensoria, o próprio Ministério Público cobrar do governo do Estado, cobra do município. Aí o município que já gasta muito mais do que deveria gastar, que não dá conta de gastar, é obrigado a gastar mais ainda. Porque lá o promotor faz o seguinte: se o prefeito não der aquele medicamento, que era obrigação do Estado, R$5.000 de multa por dia pessoal para o prefeito. E aí fica todos reféns de uma situação que não devia ser assim. Olha, se é para fazer um ajustamento de gestão, de conduta para o passado, é uma coisa. Fazer para o futuro nos leva a pensar o seguinte: e os prefeitos não vão querer fazer a mesma coisa? Aí eu pergunto para o Tribunal de Contas. E se algum prefeito também invocar esse direito? O governador pode, por que eu não posso? Eu gastei aqui com a rede de esgoto, com o SAAI, com pensionistas.
eu vou querer a mesma isonomia. Por que que o governador pode e o prefeito não pode? Imagine se isso acontecer. O prejuízo para a educação, o prejuízo para a saúde do nosso Estado vai ser imensurável. Então, senhor presidente, eu vou ficar, por enquanto, por aqui. Quero ouvir nossos convidados, os nossos companheiros aqui do parlamento também, mas ainda com essa expectativa, com essa esperança que esse TAG, esse termo de ajustamento de conduta, possa ser revisto e o esforço do governo para poder aplicar em saúde e educação o que o nosso Estado precisa. Obrigado, senhor presidente.